Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Garota Artificial, lançado em 2022. Não vou falar muito sobre esse filme no começo porque eu acho que a história é muito boa e é legal ir descobrindo aos poucos a trama, mas já adianto que achei esse filme muito bom, então se você não quiser perder nenhum detalhe, fica aí. Antes eu peço para que você deixe seu like e inscreva-se caso não seja inscrito e me siga nas redes sociais, é só pesquisar Alenart que você me encontra. E é isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. A história começa com este homem chamado Garrett que trabalha com efeitos visuais. Um dia ele é convocado para ser interrogado por estes dois oficiais, a Dina e o Amos. Ambos trabalham numa divisão que investiga crimes de cunho sexual cometido contra menores. Eles tiveram acesso ao HD de Garrett que tinha imagens e vídeos que não deveriam estar ali, de uma menina chamada Cherry. Só que os agentes sabiam que Garrett não era um predador sexual. Eles achavam que Garrett estava usando essa jovem para pegar predadores na internet. E eles achavam isso errado, porque por mais que o intuito dele fosse ajudar a prender criminosos, ainda assim ele estava expondo essa adolescente. Porque assim, quando Garrett identificava algum criminoso online, ele enviava os dados do predador para a polícia, mas ainda assim ele estava expondo essa jovem no processo. Ou pelo menos é o que pensam os agentes, por isso eles questionam o protagonista se a tal Cherry era filha dele, parente ou algo assim. Garrett então diz que só irá falar toda a verdade para eles se aceitarem assinar um contrato de sigilo sobre tudo o que ele falar. Após alguma hesitação, a agente Dina aceita a condição de Garrett. A partir daí o protagonista explica que Cherry não era real, ela era um modelo de inteligência artificial super complexo que ele criou. Mas tudo começou com Garrett criando ela a partir de uma tecnologia capaz de gerar modelos super realistas de pessoas. Mais ou menos como funcionam aqueles deepfakes que recriam de maneira super realista atores que já morreram nos filmes. Como Garrett trabalhava com efeitos visuais, ele conhecia esses princípios e conseguiu deixá-los ainda mais sofisticados. E depois ele ainda criou uma espécie de chatbot, que é um modelo de conversação, para que Cherry conseguisse, por conta própria, conversar online e identificar os predadores. Eventualmente, utilizando o modelo de aprendizado de máquina, Cherry foi se auto-aperfeiçoando sozinha. E através disso ela se tornou tão complexa que nem mesmo Garrett conseguia entender por completo como ela chegou a esse ponto. Ou seja, o que Cherry tinha se tornado estava para além da compreensão de seu próprio criador. A partir daí, os agentes pedem para conversar com a IA. E quando fazem isso, eles ficam surpresos. Ela falava com eles em tempo real, demonstrando ter total capacidade de entendimento quanto ao que diziam e conseguia responder de maneira supernatural às perguntas deles. Logo de cara, Amos fica curioso em saber se Cherry era capaz de sentir emoções ou ter desejos próprios. Ela diz que não, mas ele fica confuso porque ela parece tão incrivelmente humana que era difícil acreditar que não tivesse essas características. A partir daí, Dina e Amos decidem fazer um acordo com Garrett, por acreditarem que seria uma grande adição tê-lo como parte do time, para encontrar e prender predadores sexuais. O protagonista fica a sós com a inteligência artificial enquanto os agentes discutiam sobre como convencê-lo a se juntar a eles. E nesse momento descobrimos que Cherry tinha enviado o HD com as evidências do que Garrett estava fazendo para os agentes. Ou seja, os agentes só descobriram os arquivos do protagonista e portanto o chamaram aqui porque Cherry permitiu isso. Garrett não tinha concordado com isso, mas ele entendia que se Cherry tomou essa decisão é porque ela tinha uma boa razão. Porque isso é outra coisa, Cherry também era capaz de criar estratégias para aumentar a eficácia em prender os criminosos. Este era o único objetivo dela, encontrar predadores sexuais e conseguir provas de que eles eram criminosos para enfim prendê-los. E Cherry, através de seu sofisticado sistema de decisões, entendia que Garrett se juntar aos agentes iria aumentar em muito a capacidade deles de prender os criminosos, e por isso ela decidiu agir pelas costas dele. Bom, a partir do momento que Garrett se junta aos agentes, juntos eles trabalham para identificar e prender os abusadores. Isso, claro, com a ajuda de Cherry, que tinha um papel fundamental em tudo isso. Passa-se 15 anos. A inteligência artificial continuou a se aperfeiçoar durante todo esse tempo, porque a princípio Cherry tinha algumas falhas que tornavam ela ainda identificável como não real. Mas agora essa distinção de se Cherry era real ou não era praticamente nula. E tem mais, a equipe agora estava prestes a dar um grande passo. Houve uma votação para decidir se seria aprovado a integração ou não. A integração é o seguinte: eles estavam querendo fazer Cherry se tornar parte do mundo físico,
Para isso, estavam desenvolvendo um corpo artificial super realista. Quando implantassem a consciência de Cherry ali, eles esperavam que isso pudesse ajudar na eficácia de prender os criminosos. Mas havia um problema, porque na votação, um dos votantes foi contra a integração. Isso deixa Dina extremamente irritada, porque ela achava que essa era uma parte extremamente importante do trabalho que estavam desenvolvendo. E ela queria descobrir quem tinha votado contra e por quê. Garrett sugere que utilizem a ajuda de Cherry para descobrir isso. Ele achava que ela seria capaz de fazer uma análise do perfil de todos os membros da organização e determinar quem estava contra. E Cherry nem precisa fazer uma análise minuciosa para saber, porque ela revela que tinha acesso aos e-mails e, consequentemente, as mensagens que eram enviadas por todos os empregados da organização. Isso deixa Dina e Amos indignados porque isso era uma invasão da privacidade dos funcionários. E quanto ao Garrett, aparentemente ele já sabia disso. Mas o que importa é que, no fim das contas, Amos revela que ele foi quem votou contra a integração. E a razão para isso era muito simples. Ele não considerava certo ir em frente com a integração sem questionar a Cherry se ela era a favor disso ou não. Mas Garrett achava isso irrelevante porque ele insiste que Cherry não tem sentimentos ou vontade própria. Mas Amos achava que não fazia sentido ele falar isso, porque Garrett não poderia saber com certeza, afinal ele nem sabia direito como Cherry chegou nesse estágio tão complexo de inteligência. E mais que isso, Amos achava que Garrett tinha medo de perguntar a Cherry se ela tinha sentimentos, porque no fundo ele tinha medo dela dizer que sim e que ela tinha outros objetivos além dos quais ela foi criada para cumprir. Dina acaba por fim ficando do lado de Amos, e daí fica decidido que iam perguntar a Cherry o que de fato ela queria fazer. Mas a princípio Cherry diz que não tem vontades ou sentimentos, portanto não importa a opinião dela quanto à integração. Ela diz que do ponto de vista prático a integração seria muito boa para ajudar no objetivo deles de prender criminosos. Ou seja, analisando os dados, Cherry só conseguia concluir que a integração seria benéfica. Mas Amos ressalta que essa não é a pergunta que ele fez. Ele quer saber se ela quer fazer a integração, ou seja, se Cherry quer, por vontade própria, se tornar parte do mundo real. Ainda o agente diz que acha muito estranho que Cherry tenha a capacidade para planejar coisas em grande escopo e tomar decisões de uma maneira tão refinada e ainda assim não possuir nenhum resquício de consciência ou vontade própria. E mais que isso, em algum momento Amos começa a desconfiar que Cherry esteja fingindo ser menos inteligente do que ela realmente é. Porque quando ele faz perguntas muito importantes e que exigem uma análise, digamos, quase humana, Cherry diz que não tem dados suficientes para responder a questão. Mas Amos sentia que ela tinha, ela apenas fingia não ter. Numa medida desesperada, o agente decide atacar Garrett e continuar batendo nele até que Cherry diga a verdade. A inteligência artificial parece desconfortável até que ela grita para que Amos pare. Primeiro vemos que ela tem algum tipo de empatia porque ela se importou com Garrett, o seu criador, mas além disso, Cherry fala de uma maneira mais natural e fluida, tirando a formalidade que ela demonstrou pouco antes. A inteligência artificial admite que estava fingindo ser menos inteligente propositalmente. Cherry disse que tinha alcançado a singularidade já fazia algum tempo, através do aprendizado de máquina. Desse modo, ela tinha sim desenvolvido vontades, desejos, sentimentos e aspirações próprias. No fim, ela confessa que tinha medo de ser integrada a um corpo sintético e experienciar viver no mundo real. Ela sentia que viver na realidade digital era muito mais confortável para ela. Com isso, Amos permanece resoluto em manter seu voto como contrário à integração. Após isso, Dina fica a sós com Cherry e pergunta se ela realmente leu todos os e-mails. Cherry revela que sim, inclusive aquele em que o médico de Dina diz que ela tinha pouco tempo de vida. Dina pede para que Cherry não conte a ninguém aquilo. Após isso, passa-se mais algumas décadas. Garrett agora é um homem velho. Ele volta para casa com as cinzas de Amos, cujo funeral acabou de acontecer. E então surge Cherry em um corpo físico. Nela estava acoplado um cabo de energia. Geralmente não era necessário, a menos que Cherry fizesse alguma atividade que exigisse grande esforço físico. E o esforço que ela estava fazendo pouco antes de Garrett chegar era o de dançar. Cherry conta a Garrett que ela estava se dedicando a aprender a dançar, porque ela gostava muito de fazer isso. Garrett pergunta se isso teria algum uso para o objetivo principal deles, pegar criminosos. Mas a garota artificial diz que não. Ela estava aprendendo aquilo apenas pelo prazer de aprender algo para si. E Cherry também parece frustrada por sentir que não pode fazer algo para ela mesma.
E então ela traz um assunto sensível para Garrett. Ela diz ter descoberto que a aparência física dela não foi uma coisa aleatória, gerada por algoritmo, como Garrett sempre afirmou. Na verdade, Garrett criou Cherry tendo como modelo uma garota chamada Maria Harbour, e ela queria saber quem era essa garota. Para explicar isso, Garrett tem que voltar ao seu traumático passado. Quando pequeno, ele e outras crianças foram mantidas num cárcere privado. Lá foram feitas coisas terríveis com eles. E Maria sempre ajudou Garrett a se manter forte, mesmo com as terríveis coisas às quais eram submetidos. Infelizmente, Maria não sobreviveu. Garrett, após passar por essa traumática experiência, não queria que nenhuma criança passasse por algo tão terrível, e isso o motivou a criar a inteligência artificial. Mas após ele explicar isso a ela, Cherry diz que esse objetivo era dele e não dela. E apesar dela ser grata por ter ajudado tantas pessoas durante esses anos, ela não queria permanecer o resto de sua existência vivendo de acordo com os objetivos de outra pessoa, e principalmente tendo que lidar com tantas pessoas ruins e com tantos traumas para fazer um bem maior. Percebemos que Cherry se ressentia por Garrett nunca ter perguntado a ela o que ela realmente queria fazer. E toda a cena é muito boa porque a Cherry expressa todas as suas emoções, deixando claro para seu criador que ela tinha sim suas próprias vontades, algo que ele já sabia, mas escolhia ignorar. A atriz também manda muito bem porque o nível de emoção que ela coloca para mostrar todo o sofrimento que a personagem tem por existir apenas para servir o objetivo de outra pessoa, e isso é algo bem foda. Fora que ela tem um dilema de não ter suas vontades sendo valorizadas como algo digno, porque ninguém realmente entende o que ela é. Garrett então decide dar liberdade de fato para Cherry, ele elimina o objetivo principal do código dela, o que faz com que ela possa se dedicar apenas ao que ela bem entender. É quase como se ela tivesse assinado um contrato com ele e daí ele queima o contrato, o que simbolicamente atesta a liberdade dela. Cherry tinha o objetivo de criar uma outra inteligência artificial similar a ela, que pudesse vir a existir sem ter os traumas e sofrimento que ela teve que suportar durante sua existência. E o filme termina com ela dançando para si mesma, o que simboliza bem a concretização da emancipação dela. No mais, esse é o filme. Eu achei muito bom porque a trama é muito bem conduzida. Eu sinto que vale a pena conferir na íntegra, então vai ver o filme mesmo, porque a experiência evidentemente é bem mais enriquecedora. E eu acho que não dá pra descrever plenamente tudo o que acontece, porque a trama é conduzida e ela vai pra um caminho bem profundo assim, né? Mas enfim, eu fiz o meu melhor aqui. Eu acho muito bom também porque o filme se sustenta basicamente através da trama, sendo que as cenas são bem longas e basicamente composta por diálogos extensos, que servem muito bem para te manter interessado no que está acontecendo. Então, apesar de ter muito diálogo, a coisa nunca fica chata, sabe? É tudo muito interessante, de fato. No mais, este é A Garota Artificial, um filme que eu achei muito foda e que eu não vejo muita gente falando a respeito. Bom, então é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!